Esse é uma cápsula e nós vamos falar de uma decisão do STF que é absurda por vários aspectos, né? Mas, apesar de ser absurda, é melhor do que o que tem hoje. E mais do que isso, no final das contas, essa decisão mostra o absurdo que é o FGTS. O absurdo que é a CLT de forma geral, né? Eu sempre falo para o pessoal que a CLT é uma montanha de impostos, não tem nada de positivo ali, não tem nada que defenda o trabalhador ali. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu outro canal, que eu falo sobre coisas mais teóricas, né? Sem governo, quem vai proteger os trabalhadores? Eu mostro porque que não tem nada de positivo, no final das contas, na CLT, só tem imposto ali, né? E bom, qual que foi a decisão do STF? O pessoal está dizendo aqui que o STF determinou a correção do FGTS com base na inflação. Olha que beleza, né? O STF, que bacana, né? Exigiu a inflação no mínimo e coisa e tal, tem o pessoal comemorando, não porque o pessoal vai ganhar mais dinheiro. Agora, aqui, chegou esse site aqui, eu confesso que eu não conheço esse site, mas falando aqui, enfim, o FGTS vai ter um bom rendimento. Como assim vai ter um bom rendimento? Ele vai render a inflação, meu amigo. E a partir daqui, tá? Não vale para o passado, tá? A partir daqui vai render a inflação. Render a inflação é render zero, meu amigo. Porque a inflação é o que o seu dinheiro perde todo mês de valor. Então, se está rendendo a inflação, está exatamente no 0 a 0. Você não ganhou nada, né? Para um investimento valer a pena, tem que render mais do que a inflação. Vamos entender esse caso aqui, porque estão pintando isso como uma boa ação do STF. Olha só como o STF foi bonzinho e coisa e tal. E não, meu amigo. O STF aqui mais uma vez ajudou o governo Lula e ferrou com todos os trabalhadores. E eu vou mostrar isso para vocês, até dizendo quem foram os ministros que ferraram. Foram os ministros do Lula. Essa notícia foi sugerida por Autista Libertário, Keep Calm e Deixa de Recalque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu já expliquei para vocês, FGTS é um imposto. Um imposto, é um absurdo, é uma das coisas mais absurdas que tem na CLT, foi uma medida inventada pelo gordinho suicida, o Getúlio Vargas, né? Um absurdo a coisa, um monte de merda que esse cara fez na política brasileira, não ajuda em nada o trabalhador, porque tudo na CLT seria melhor se o trabalhador pudesse negociar diretamente com o patrão, mas a CLT parte do princípio que o trabalhador é um idiota completo, um retardado mental, incapaz de renegociar alguma coisa com alguém, e aí fica nesse negócio, né? Ou seja, acaba gerando um monte de imposto sem vantagem nenhuma. Primeira mentira sobre o FGTS. Ah, quem paga o FGTS é o patrão. Não, meu amigo, é lógico que não. Isso aí sai do centro de custo do funcionário, evidentemente, né? Por mais que o seu salário, de fato, ali no olerite, ali no seu recibo de salário, não conste você pagando, consta o patrão pagando, mas na prática, quando uma empresa vai contratar alguém, por óbvio, ela tem um orçamento para isso, e daí ela calcula o seu salário com base naquele dinheiro que ela tem para gastar. Se ela tem que pagar o FGTS para o governo, ela já desconta isso do valor que ela vai te oferecer com o salário. Você já paga o FGTS, no final das contas, com seu salário tão baixo. É por isso que os salários no Brasil são tão baixos assim. A CLT tem um monte de coisa desse tipo que obriga as empresas a incluírem overhead, custos adicionais, e aí a solução das empresas é comprimir o salário, baixar o salário. Quando não é baixar o salário, é aumentar o preço do produto, porque a empresa não tem alternativa, ela não é beneficente, ela tem que ganhar dinheiro. Então, ou seja, se o custo ou ele vai para o empregado que banca esses custos do governo, ou vai para o produto final, os clientes que bancam esse custo, né? E você chega aí na situação que a gente tem aqui no Brasil, que tudo no Brasil é caro pra caramba e os salários são uma porcaria. É exatamente daí, né? Enfim, o FGTS é só mais um absurdo desse daí, uma falta de capacidade das pessoas de pensar o óbvio, a lógica óbvia da coisa, né? E aí, a outro absurdo que tem no FGTS é a desculpa de que o brasileiro não sabe poupar. O brasileiro precisa poupar porque o brasileiro não sabe poupar. Não, meu amigo, o brasileiro não é retardado mental. O brasileiro, se bem que eu não sei, né? Às vezes eu fico falando isso, mas o brasileiro votou no Lula, né? Então, talvez estejam certos. Mas, via de regra, a maior parte dos brasileiros não é retardada mental e, no final das contas, sabe que precisa poupar. A questão é que as pessoas têm que fazer escolhas difíceis. Às vezes você está escolhendo entre poupar ou comer. Não, você tem que comer, meu amigo. Se você não comer, você morre. E aí não adianta nada você poupar se você não vai estar vivo amanhã. Então, assim, a pessoa sabe o que é melhor para ela. No final das contas, ou você parte do princípio
que a pessoa sabe o que é melhor para ela, ou então nada adianta. Achar que o governo vai conseguir resolver isso, não resolve. Por quê? Porque quem garante que o governo também não sabe o que está fazendo, né? Se as pessoas são incapazes de tomar decisão por conta própria, imagina se o governo, como é composto de pessoas, também é incapaz de tomar decisões por conta própria. Então, se as pessoas não têm o livre-arbítrio, não têm a capacidade de tomar boas decisões por si só, a sociedade está condenada ao fracasso. Então, eu acho que é importante você ter uma poupança, você deve manter uma poupança. Você ficar vivendo no dia a dia, né, um mês por mês, assim, é complicado, é muito arriscado, sempre surgem imprevistos, e então é muito importante ter uma poupança sim. Mas daí ao governo obrigar você a poupar, como é o caso do FGTS, é um absurdo completo, né? E aí, finalmente, chegamos ao terceiro absurdo do FGTS, que é o fato de que ele é um imposto, né? Teoricamente, você paga esse FGTS para receber ele lá na frente, ele é investido pelo governo num fundo do FGTS, coisa e tal, mas na prática o que acontece? Como esse fundo rende menos do que a inflação, cara, a inflação é o baseline, a inflação é quanto o dinheiro perde valor todo mês. Então se um rendimento qualquer dá menos do que a inflação, você perdeu o dinheiro, você não ganhou dinheiro. E o governo, de propósito, né, pega esse dinheiro do FGTS e aplica em coisas que dão menos do que a inflação, ou seja, o trabalhador se ferra nessa história, o trabalhador acaba perdendo dinheiro todo mês do FGTS, né? Nem mantendo o FGTS é. Então é um absurdo isso, o FGTS, como qualquer rendimento, deveria render no mínimo a inflação, né? E aí o governo deveria então deixar as pessoas fazerem por conta própria, pô, pega o seu dinheiro, guarda, investe onde você achar melhor e coisa e tal, faz um plano de investimento. Existem investimentos muito seguros, por exemplo, a poupança, né? Então o ideal seria isso. Por que o FGTS não é remunerado pela poupança no final das contas, né? Mas bom, pelo menos esse terceiro absurdo agora, o STF meio que está corrigindo, né? Está determinando que o rendimento do FGTS tem que ser no mínimo a inflação. Então pelo menos perder dinheiro você não vai. O seu dinheiro vai ficar parado lá, mas não vai perder dinheiro pelo menos, né? Não vai ser uma espécie de imposto que você está pagando para o governo, né? Só que aí o pessoal está vendendo isso como, olha só como o STF é bonzinho, o STF está ajudando os trabalhadores e não sei o que lá. E não, meu amigo. O FGTS botou uma piroca no cu de cada trabalhador com essa decisão. Por quê? Porque a alternativa, olha só como é que foram as votações aqui. Ó. Teve 3 vertentes, né? 4 votos foram a favor da mudança na correção do FGTS pela poupança. Então, o Barroso votou certo, André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, os 4 aqui votaram certo, votaram pela poupança. Porque para pensar, o FGTS não é um investimento de longo prazo, deveria ser como a poupança. Poupança é também um investimento de longo prazo. Por que o governo não paga a poupança para o FGTS do trabalhador? Por que o governo tira dinheiro do trabalhador e não paga nem o rendimento da poupança, né? Tinha que ser a poupança. Aí teve 3 votos da correção pelo IPCA, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Então, o pessoal lulista aqui, né? E teve mais lulista aqui que votou por não ter nada, não queria nada, nenhum caso de nenhuma correção, deixa o que está hoje. Hoje você paga TR mais 3% ao ano. A TR está em 0,07% ao ano, é a taxa referencial do governo, então TR mais 3% ao ano daria 3,7% ao ano o rendimento do FGTS, um rendimento abaixo da inflação. A inflação ano passado foi 4, alguma coisa, 4,86. Então você perdeu dinheiro, você pagou imposto em cima do seu FGTS, né? Então o que aconteceu no final? Esses caras aqui, tudo lulista também, aqui ó, Cristiano Zanin, lulista, Alexandre de Moraes, lulista, Gilmar Mendes, lulista, Dias Toffoli, lulista. Então a turma do Lula toda aqui. É verdade que teve uma turma do Lula aqui, teve 2 do Lula aqui que votaram certo. Mas o resto aqui foi o Bolsonaro que votou pela poupança, que seria muito melhor. Se você olhar aqui, ó, rendimento da poupança em 2003, aqui, a poupança 4,62%. Então, se isso já tivesse valendo em 2003, teria um rendimento no FGTS de 4,62%. Mas a poupança foi 8,03%, ou seja, a poupança muito maior do que a inflação. A poupança você ganha, né? A poupança realmente é um investimento. Ou seja, o que o pessoal fez, o que o pessoal lulista fez, não querendo atrapalhar o governo Lula quer roubar muito dinheiro das pessoas, tem um monte de boquinha de sindicalista para alimentar, um monte de pelego para alimentar, um monte de artista ativista para dar dinheiro da Rouanet. Então eles deram um jeito de sacanear os trabalhadores, porque é isso que o governo faz, sacanear o trabalhador, né? Foi positivo? Foi positivo, mas muito menos positivo do que seria
se fosse feita a coisa certa de corrigir pela poupança, né? Então, no final das contas, é isso aí. Enfim, o FGTS vai ter um bom rendimento. Zero. Bolota. Não vai render nada. Bom, se você considerar que antes rendia negativo, não deixa de estar certo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.